Queridos irmãos e irmãs espíritas, que a paz e o amor de Jesus nos envolva e nos ilumine na nossa jornada evolutiva, hoje e sempre. Gostaríamos de abordar nesse dia um tema muito importante, Nunca Desfalecer, do livro Fonte Viva, da psicografia de Chico Xavier, capítulo 61. Nesse período, às vezes de reclusão, de confinamento, onde nós ficamos mais sozinhos, eu acho que sempre vale a pergunta: como vai você? O que está doendo em nosso coração? Por que muitas vezes nós andamos tristes, sem esperanças, olhando o mundo como uma escuridão interior de quem perdeu o brilho nos olhos? Por que muitas vezes nós adoecemos, perdemos as esperanças, entramos em depressão por perdas, por pessoas, por recursos, pela própria falta de saúde, pela falta de trabalho, às vezes até a perda da fé, de sonhos e de amores. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e a nossa dor não pode ser repartida. Os nossos amigos se foram e nos sentimos abandonados no meu mundo interior, perdido, porque é difícil muitas vezes nós compartilharmos o que se passa dentro do nosso coração, das nossas realidades. E às vezes nós vamos arrastando esses sentimentos pesarosos dentro do nosso coração, que vão nos trazendo bastante dificuldade. Eu ouvi uma palestra muito interessante do Divaldo, falando sobre o vazio existencial, os conflitos humanos. Ele fez logo no início de setembro deste ano, e é interessante que ele começa a abordagem sobre uma passagem que o Viktor Frankl, um médico psiquiatra austríaco já falecido, se apareceu a ele comentando sobre uma pequena história. Viktor Frankl foi o criador da logoterapia, que é a busca do sentido para a existência humana, né? A busca da pessoa por esse sentido, dar um valor para essa realidade do ser humano. Ele contou, então, que um idoso chamado Artebrus, que seria a ciência, a arte do sofrimento, dizia que carregava suas dores, os seus sofrimentos, às vezes até o sofrimento do mundo, num grande cesto sobre as suas costas. E nessa caminhada ele encontrou um dia um jovem de 15 anos, o jovem Kim, que passou a ser seu amigo de todos os dias. E todos os dias o senhor Artebrus olhava o interior do seu cesto e sentia uma grande tristeza. E cada vez que ele olhava, ele se lamentava. O jovem que estava acompanhando perguntou se ele poderia dar uma olhada no que tinha dentro daquele cesto, e imediatamente ele respondeu que não, porque aquilo só a ele pertencia. Ele tinha ciúmes daqueles seus sentimentos que ele guardava e que pesava tanto nas suas costas. Aos 15 anos, o jovem Kim já não sorria mais tanto, e no final daquele ano o idoso sentiu que já estava a hora de ele partir para o plano espiritual. E esse senhor teve o cuidado de alertar o jovem Kim, dizendo a ele assim: cuidado, você já está carregando o seu cesto que vai carregar durante toda a sua vida. Quando Artebrus faleceu, Kim abriu o cesto e não viu nada dentro daquele cesto. E na vida de Artebrus era somente desencanto. E em vez de ele esvaziar aquele cesto, de ele se libertar dos desencantos, das amarguras, ele segurava e reunia, e como pesava nas suas costas que o deixava tão arqueado. Então Viktor Frankl conclui nessa pequena história que contou o Divaldo, que esse vazio existencial é esse cesto que nós carregamos sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, que é o resultado dos nossos sonhos não atendidos, porque abandonamos a esperança, o foco na vida, que é o próprio amor. Viktor Frankl foi um psiquiatra que escreveu vários livros, entre eles um muito famoso, Em Busca do Sentido. E ele narra nesse livro a história de 3 anos que ele passou em 4 campos de concentração na Alemanha, e onde ele colheu vários aprendizados de vida, gerando essa nova terapia da logoterapia. Um dos pontos importantes que ele coloca é o seguinte: precisamos aprender e também ensinar às pessoas que
Não importa tanto o que nós esperamos da vida, mas sim o que a vida espera de nós. Porque muitas vezes nós temos sonhos, planos e vamos fazer as nossas realizações na vida. Em outros momentos nós ficamos paralisados sem saber o que esperar da vida. E nem sequer se damos conta que a vida também espera muitas atitudes e principalmente respostas adequadas aos problemas que ela nos sugere na nossa existência. E ele coloca ainda: a vida dirige perguntas diariamente a cada um. Perguntas que precisamos responder, não com pensamentos e discursos, mas através da ação, através da conduta correta. Viver é arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida. Qual a minha postura frente aos fatos? Respondo bem com o bem ou com o mal que habita dentro do meu próprio ser. Ele traz muitas outras abordagens também, que quando o homem descobre que o seu destino lhe reservou sofrimentos, ele deveria entender que esse sofrimento também é uma tarefa da sua existência, que ele deve conduzir como uma atividade sua, única, original e que ninguém pode substituir a pessoa nessa realidade, nesse sofrimento, nessa dor. A maneira como ela própria suporta esse sofrimento também é a possibilidade de uma realização única e singular na sua vida. Faz parte da existência. E ele coloca com isso com tanta clareza que ele chega a dizer assim: se a vida tem um sentido, também o sofrimento tem um sentido. O sofrimento faz parte da vida, do mesmo modo que as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso destino e a própria morte. O que importa é fazer o melhor em cada situação, isto é, um otimismo diante da tragédia, das dificuldades, tendo em vista o potencial humano de dar as respostas corretas a essas circunstâncias. E ele coloca como as tragédias mais comuns, muitas vezes que se apresentam nas nossas vidas, como a dor, como o sofrimento, como a culpa e muitas vezes como a morte. Para o aspecto da dor e do sofrimento, ele diz que o sofrimento é inevitável e muitas vezes ele deve se tornar uma conquista de realização do interior humano. Qual a minha postura frente à dor? Os sofrimentos revelam, de certa forma, a natureza humana que habita dentro do nosso interior e mostra quais os nossos valores. Ele mostra se os nossos valores, diante da situação difícil, se nós seremos os tiranos ou se nós seremos aqueles santos. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada na sua luta para preservar ou pode esquecer a sua humanidade e exercer um egoísmo, uma tirania ao seu redor, porque ele não consegue muitas vezes suportar a dificuldade, a angústia que decorre desses momentos. E ele sempre lembra: o ser humano é o ser que sempre decide o que ele é. Então ele destaca nessa questão da dor e do sofrimento que ele é uma realização nossa. A forma que nós nos dirigimos às respostas para a vida faz parte do nosso objetivo de vivenciar as experiências. É como nós realizamos a nossa própria existência. E é claro que em muitos momentos nós vamos cometer erros, enganos e vamos perceber um processo de culpa, de responsabilidade dentro de nós. E ele alerta que nesse processo também é fundamental nós entendermos a culpa, a responsabilidade, como uma possibilidade de usar essa alavanca poderosa para agir diferente no futuro, para ter uma oportunidade de mudar o nosso próprio destino, de mudar a conduta frente àquelas ações que nós fracassamos, que nós sentimos que não está de acordo com a nossa valor interior, com as nossas próprias percepções. O outro aspecto que ele nos comentava era a própria questão da morte. Como a morte muitas vezes surge, nos surpreende, numa vida às vezes muito breve, ele colocava que nós devêssemos ter uma postura de imaginar como se a vida nós já tivéssemos passado pelaquela situação, que nós estávamos repetindo e que da primeira vez nós havíamos falhado, e que nesse momento seria o momento cuidadoso de realizar novamente aquela situação e fazer adequadamente,
com os nossos melhores valores, dar o melhor de nós naquele momento. E com isso, com certeza, nós estaríamos fazendo um belo capítulo na nossa existência. Lembrando também que, de certa forma, quando encerra-se a vida, encerra-se uma jornada, com as coisas boas, com as coisas não tão boas, mas de alguma forma o bem que nós fizemos fica pronto, fica concluído, não se pode mudar. E isso também é uma alegria. As realizações que nós fizemos na nossa existência também ficam consolidadas. É um livro que está escrito, é uma realização nossa, única, particular, em que nós tivemos a oportunidade de concretizar o melhor que habitava dentro do nosso próprio coração. Então ele valoriza esses três aspectos que muitas vezes são doloridos: a dor, a culpa, a própria morte, e dá uma outra visão nesse sentido de valorizar mais e entender de uma forma mais positiva essas realidades que nós enfrentamos. Mas ele coloca que, sem dúvida nenhuma, é fundamental nós encontrarmos o sentido para o nosso viver, o sentido que a vida nos cobra na nossa própria existência. E ele diz assim: o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida. O verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo. E nós costumamos encontrá-lo na busca desse sentido, talvez por três maneiras diferentes que ele sugere. O primeiro deles é criando um trabalho, praticando um ato, usando da nossa criatividade, agindo no mundo. Nós vamos dando vazão aos nossos potenciais, à nossa criatividade, aos nossos sonhos, aos nossos desejos e vamos concretizando na nossa existência. Em outros momentos, talvez nós devemos experimentar intensivamente uma outra experiência. Uma experiência de conhecer algo, de conhecer a bondade, de conhecer a verdade, de conhecer a beleza, ou experimentando uma ciência, um conhecimento em profundidade. Isso também nos traz sentido para o nosso ser humano. Como também conhecer uma pessoa. E a melhor maneira de conhecer uma pessoa é amar essa pessoa. Ele diz assim: o ser humano pode usar de toda a sua originalidade amando uma pessoa. Por o seu amor, a pessoa se torna capaz de ver traços e características essenciais do seu ser amado. Ele vê o que potencialmente está contido naquele ser que ele ama, aquilo que ainda não está concretizado, mas deverá ser realizado. A pessoa que ama capacita a pessoa que é amada a realizar suas potencialidades. Então ele mostra que nessas duas possibilidades, experimentando um algo em profundidade ou conhecendo as pessoas através do amor, se dedicando às pessoas, nós também damos um sentido muito forte para a nossa existência. E claro, quando nós vimos a terceira forma de nós valorizarmos e encontrarmos um sentido para a vida é pela atitude que nós vislumbramos no sentido frente aos problemas, frente aos sofrimentos, sobre a própria dor, na forma que nós agimos frente a essas realidades. E ele coloca que, sem dúvida nenhuma, a falta de um sentido para viver, embora não seja causado por um aspecto patológico, esse sentimento muitas vezes poderá nos levar às doenças. E ele coloca que, por detrás de toda a depressão, pode ser atribuído um sentimento de falta de sentido, a falta de um propósito pela qual vale a pena viver. A vida sempre tem um sentido, mesmo nas pequenas situações mais difíceis, como no todo da vida, cabe a nós descobrirmos o sentido daquele momento que nós estamos realizando ou que a vida está nos solicitando. Encontrar um sentido para a vida, lembrando que nem sempre nós poderemos estar esperando da vida o seu sentido, mas muitas vezes a vida também espera de nós que nós botamos para fora, que nós viemos a agir no bem, com amor, com sabedoria, dando nosso testemunho naquele desafio que a vida nos propõe naquele momento que nós estamos vivenciando. Se nós formos nos buscar um pouquinho na leitura do próprio texto que nós comentávamos no Fonte Viva, do Emmanuel, no Nunca Desfalecer, ele também faz uma abordagem muito semelhante nesse sentido. Ele diz assim: nunca permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação.
Enquanto te encontras no plano de exercício qual da crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Esta é a função da escola: ensinar, exercitar e aperfeiçoar continuamente. Então ele coloca que é óbvio que a vida traz dificuldades, aprendizados, situações que vão sacudir. Quando nós já estamos acostumados à resposta, a vida troca a pergunta, porque ela está nos exercitando, nos ensinando e nos aperfeiçoando para viver. E ele diz assim: encha-te de paz, de calma, de bom ânimo, e em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos de 1000 naturezas estranhas, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Dispõe-te a desculpar, a auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do crescimento espiritual. Caminhe devagar, mas sempre para frente, sempre crescendo, sempre melhorando a nossa situação a cada momento, aceitando os desafios que a vida nos coloca com carinho, percebendo que não é para nos derrotar, que é a forma de nos reerguer, que é a forma de já aferirmos os valores que nós conquistamos dentro do nosso interior, agindo como bem, como mal, ou como o tirano, ou como aquela pessoa que aprendeu a usar os seus talentos, que ela aprendeu na vida, dando o melhor de si. E se muitas vezes nós não estamos concretizando algo frente ao mundo material, nós estamos sim realizando o nosso ser com as nossas atitudes no presente. Nós muitas vezes esquecemos que nós temos o DNA de Deus em nós. Foi Deus que nos criou e só Ele poderia nos tirar a vida, mas Ele nos deu uma vida eterna. O maior valor que nós temos é a vida e o tempo que nos permite mudar, transformar, aprendermos com os próprios erros e transformarmos a nossa realidade, dando o nosso testemunho frente às dificuldades que a vida nos traz. Nessa questão de sermos fortes, nunca desfalecermos, nós vamos ver que é uma grande preocupação para o ser humano. A ciência, os religiosos, até os humanitários, que existe um trabalho muito bonito no CVV, que todos podem se utilizar, ligando para o 188, que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existe uma abordagem humanitária para acolher as dificuldades que cada um está passando. Mas entre os humanitários, os cientistas e os religiosos, todos são unânimes numa questão: todos eles desejam valorizar a vida. Os cientistas buscam pela medicina, pelos remédios, pelas terapias, pela terapia ocupacional, alguma forma de nos despertar o interesse, de nos reequilibrar o nosso quimismo, de desafogar os nossos corações, as nossas mágoas, de trabalhar o nosso psiquismo para reequilibrar as nossas emoções. Os processos religiosos tentam nos ligar a Deus, nos ligar à fé, à esperança, a nos explicar de onde viemos, para onde vamos, dar o significado, e a doutrina espírita é riquíssima nesses argumentos, nessas causas, nos mostra o sentido de onde nós viemos, para onde nós vamos, nos fazendo uma abordagem riquíssima nesses entendimentos. E os humanitários, embora não façam uma abordagem religiosa e científica, eles procuram distinguir 3 elementos: o indivíduo, a pessoa e os problemas. O indivíduo, eles dizem, o indivíduo é uma pessoa com identidade, CPF, papel que representa na sociedade, uma profissão, uma atividade que ele exerce. A pessoa, sim. A pessoa é o ser que vive, é o ser que vive, o ser que se alegra, o ser que sofre, é o ser que aprende, que cresce, que busca instintivamente aquilo que acha ser o melhor para si. E existem os problemas. Só que muitas vezes nós somos tão intensos, tão envolvidos pelos problemas, tão ligados a essa realidade, que nós nos confundimos com os problemas e achamos que nós somos os problemas. E que se nós dermos um fim na nossa vida, nós estaremos liquidando os nossos problemas.
E isso é um engano terrível, de grandes dificuldades, de grande sofrimento para todos nós. Então, essa abordagem humanitária, ela busca focar a pessoa. Os problemas sempre existirão. Nós queremos chegar junto ao coração de quem sofre, sem críticas, sem julgamentos, sem preconceitos, com empatia. Nós queremos valorizar a pessoa, o ser, a vida acima de todos os problemas, fazendo um aceitamento incondicional, uma empatia para aquele momento de dificuldade, de angústia que a pessoa está sofrendo. É desejar mostrar que nós estamos juntos, não importam as condições, aceitando a pessoa integralmente como ela é, e ela poderá então pensar, já que aquele outro ser consegue estar junto de mim, consegue me acolher, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso tomar as rédeas da minha própria vida e resolver as minhas dificuldades com meus valores interiores, me libertando, porque eu sou um ser pleno, capaz também de me libertar, de crescer, de aprender com as próprias dificuldades. E faz a distinção de que a pessoa não é os seus problemas e assume as rédeas de seu viver em plena liberdade, em plena autonomia do seu ser. É claro que muitas vezes a pessoa solitária, ela se desconecta do grupo. E a exemplo, como nós vemos às vezes até numa fogueira, quando nós afastamos um carvão ou um pedaço de lenha, ele de repente vai se apagando, vai perdendo a vida, vai perdendo o contato com as demais chamas e vai esfriando no seu viver. Então é fundamental nós buscarmos sempre integrar aquelas pessoas que se distanciam, né? E aproximá-las elas da melhor forma que nós pudermos, para que possa ter um amigo ao seu lado, né? É importante a gente lembrar uma passagem da irmã Madre Teresa, que quando um repórter perguntou para ela, Madre, como é que a senhora reza? E ela disse, meu filho, é muito simples. Eu quando rezo, eu busco me elevar o pensamento a Deus e me dirijo a Deus. E a senhora, o que fala para Deus? Meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E o repórter ficou pensando, mas a senhora só escuta? Então o que é que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta, mostrando que a maioria das vezes a presença daquela pessoa junto de nós, na certeza do amparo, da aceitação, do carinho, de estar junto que nós, conosco, é o suficiente para nos reerguermos da situação difícil que nós nos encontramos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos fantásticos para nos ajudar nesses momentos difíceis da nossa própria vida. Um deles é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele trata das causas das aflições, do bem e mal sofrer, do suicídio e a loucura, perda de pessoas amadas e de mortes prematuras em várias situações da nossa própria existência. Em outros momentos também, no capítulo 5, nós vamos encontrar também no capítulo O Cristo Consolador, aquela passagem sublime. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ora, o que a recomendação de Emmanuel faz nesses trechos para o nosso aprendizado? Ele diz assim, quando a ideia de suicídio te assume a cabeça, procura, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus. Em seguida, ora, reza, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita sempre na necessidade daqueles corações que compartilham contigo a existência, de como seria dolorosa e como seria sofrida se afastar de ti. Porque nós, muitas vezes, mesmo com as nossas deficiências, somos a âncora para os nossos familiares. Somos aquele coração amigo, aquele parceiro, aquele companheiro que, mesmo com todas as nossas dificuldades, é a alma única que está presente nos momentos difíceis e que dá energia, que dá alegria, que dá sentido para a vida de outras tantas pessoas. Mas se a ideia perniciosa continua, nos fala Emmanuel, ele diz, refugia-te-se no trabalho possível, bota as mãos em ações, visita um hospital,
Procura conhecer as circunstâncias daquela pessoa que muitas vezes não consegue nem sequer se movimentar, que gostaria de tomar um banho, que gostaria de pegar o seu próprio talher, que gostaria de sentar, de levantar, que gostaria de caminhar e está impossibilitada. E nós, com a nossa saúde, com a nossa capacidade, às vezes estamos presos dentro de nós, que não vimos as bênçãos do corpo, da saúde e das possibilidades que temos à frente. Se isso não for suficiente, vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente e ver a dor, ver o desamparo, ver as angústias que as pessoas passam às vezes nesses ambientes. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com ele e leva alguma forma de aliviar a sua dor, o seu sofrimento, a sua carga de aflição. Compartilha o teu tempo, conhece as suas dores e as suas dificuldades. Se isso ainda não for suficiente, visita um presídio. Vá conhecer a dificuldade que passam aquelas pessoas que estão internadas em reaprendizado, que perderam a sua liberdade, que estão confinadas naquele ambiente permanente de reaprendizado, tendo que meditar, aprofundar as suas angústias, os seus problemas que vivenciaram. E lembra-te que muitas vezes a destruição voluntária do teu corpo também vai te colocar numa prisão em que nós não teremos tempo para sair dessa situação, em que nós sofreremos por um tempo indefinível, envolvido nas nossas próprias perturbações, até que a gente consiga encontrar de novo reequilíbrio para se dirigir a Deus, para reencontrar a harmonia e buscar o refazimento dos desequilíbrios que nós proporcionamos à nossa vida. A prece, sempre Emmanuel nos lembra, é o valor inestimável para os que sofrem. Através dele nós conseguimos encontrar a força, a alegria, encontrar o fortalecimento, não só para pedir, para agradecer, para buscar o amparo que precisamos, mas muitas vezes para nos fortalecer frente às dificuldades e às dores que nos apresentam. O Mestre espera que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações, como o exemplo da história do Viktor Frankl, que nos contava que cada um carrega no seu cesto e tem até um pouco de inveja, tem um pouco de ciúmes das suas dores e quer manter junto de si sem querer se libertar. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem que nós devemos entender a necessidade de nós trazermos o perdão, de nós trazermos o amor, de trazermos a humildade e o trabalho no bem. Esse é o jugo que Jesus nos fala, que é suave. Quem está disposto realmente de trocar as mágoas, as lembranças amargas, a dificuldade e substituir pelo perdão, pela humildade, diminuir o seu egoísmo, praticar o amor e colocar as mãos a serviço do próximo. Esse é o caminho que o Emmanuel nos coloca fundamental se nós estamos perdendo o sentido de vida, se nós estamos perdendo a energia, a alegria, o amor dentro de nós, que nós façamos uma terapia muito saudável, muito necessária e salutar, colocando as nossas mãos e manifestando o bem que já habita dentro de nós, fazendo a ação. Então, assim como nos ensina Emmanuel, é fundamental que nós façamos nossas orações. A oração que é orar e arar, trabalhar, colocar as nossas mãos a serviço do bem, buscando fazer o bem que está ao nosso alcance. Mesmo quando a dor, quando o sofrimento nos atingir, que nós não possamos muitas vezes talvez corrigir aquilo que nós gostaríamos, não poderíamos mudar as situações que a vida nos coloque, mas que a nossa resposta interior, a nossa resposta, a nossa atitude seja do bem. O valor que nós expressamos nas nossas ações seja da melhor qualidade, o melhor que nós possamos fazer naquele momento, e assim nós estaremos realizando também os objetivos da nossa vida. Nós estaremos concretizando as razões de viver, porque nós estamos dando o nosso testemunho, nós estamos vivenciando o bem que já habita dentro de nós. Que nós possamos trabalhar com muito amor, com muita alegria, que nós possamos expressar o que existe de melhor ao longo da nossa existência, em todos os momentos da vida.
e que a oração esteja sempre conosco, nos iluminando os caminhos e nos mantendo a ligação com o Pai Maior. Muita paz, muita harmonia, que todos possam ter uma excelente semana e que permaneçamos ligados ao alto. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.